Chegamos hoje ao final do ano litúrgico e a igreja nos faz um paralelo entre o final do ano litúrgico com o fim do mundo e o fim das nossas vidas. E por isso hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito do juízo de Deus, do juízo final. Vivemos hoje no tempo da misericórdia, mas chegará o dia do juízo. O tempo do juízo para cada um de nós e para o mundo inteiro, para todas as pessoas. Falar desse tema hoje, muita gente se espanta e na igreja quase não se fala mais. Parece que isso nunca vai acontecer. Quando se fala em salvação de alma, em julgamento, muita gente acha que assusta. Então não vamos falar assim, porque essa linguagem é muito dura. Mas eu não estou importando com linguagem dura, eu tenho que falar a verdade, por isso vou falar. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela não pensou em linguagem dura ao mostrar para as crianças o inferno. O inferno é como um mar de fogo, em que as almas estão lá, como brasas incandescentes e com figuras asquerosas as perturbando. Mas Nossa Senhora também falou do céu para as crianças. Sim, tu vais para o céu, disse a Lúcia, Jacinto e Francisco também. Então fala dessas duas realidades, do céu e do inferno. Mas antes de ir para lá, a alma passa pelo juízo, pelo julgamento. São Paulo diz: importa que o homem morra uma vez e depois venha o juízo. E esse julgamento particular, ele ocorre exatamente na hora da morte. Quando a alma deixa o corpo, logo se apresenta diante de Jesus, o juiz, que dá a sentença: céu, inferno e purgatório, se tiver alguma pena ainda temporal, para se purificar dos pecados. Mas o juízo vem. Haverá também um juízo final, que será no fim do mundo, chamado também de juízo universal. Mas pensemos primeiro no grande amor de Deus. Quando Deus criou o homem em estado de graça e inocência, já predestinado à vida eterna, à bem-aventurança eterna. Deu-lhe dons e deu a graça santificante, que é a participação na vida do próprio Deus. Deus nele e ele em Deus. Mas o homem, por orgulho e por desobediência, pecou. E o pecado do primeiro casal, Adão e Eva, trouxe todas as mazelas para a humanidade. Todo o mal que existe no mundo é sempre fruto do pecado original. E esse pecado original com o qual todos nós nascemos, ou melhor, já o temos desde a nossa concepção. Aí, toda a humanidade caiu no pecado. Quanta miséria, quantas mazelas, quantos males, guerras, destruições. O homem foi ao ponto de ir ao culto ao próprio diabo. Chegou ao ponto, e ainda hoje, de oferecer as próprias pessoas em homenagem e em sacrifício ao demônio. A história nos narra muito bem a que ponto chega o homem com o pecado. Mas Deus, na sua misericórdia, toma a iniciativa e procura o homem. Como procurou Adão no paraíso: Adão, onde estás? Assim Deus procurou a humanidade durante toda a história e enviou o seu próprio Filho, que se fez homem para ser em tudo igual a nós, menos do pecado, e pagar por nossos pecados
morrendo numa cruz. Vimos o pecado de Adão, o pecado da humanidade, mas também há o pecado em cada um de nós. E Deus, como dizia Santo Agostinho, Deus é inquieto, nesse sentido de nos buscar. E o nosso coração é inquieto se não encontra, só encontrando descanso nele, em Deus. E Agostinho fala, lá no livro das Confissões, eu era tão pequeno e tão pecador. E se nós olharmos para cada um de nós, olhamos para a nossa vida, desde a nossa infância, quantas vezes ofendemos a Deus com o nosso orgulho, com nossa impureza, por palavras, por atitudes, por projetos de pecado. E em um mundo tão liberal, em que já se perdeu a noção de pecado, ou que haja uma própria estrutura do pecado, entramos nessa máquina e quantas vezes nós caímos e perdemos até o senso do erro. E quantas misérias. E não podemos dizer que nós somos frutos do meio, porque o nosso livre-arbítrio sempre está atuando. Fizemos escolhas erradas quantas vezes. E quantas consequências ruins nós tivemos. Fomos felizes por acaso pecando? No momento poderíamos ter até algum pouco de alegria, mas logo vem a decepção, vem a tristeza. Hoje a humanidade vive mergulhada nesse vazio, esse vazio que é fruto do abandono de Deus e de sua lei. E Jesus Cristo, para salvar a humanidade e para salvar a cada um de nós, porque se apenas um homem tivesse pecado, Jesus Cristo teria morrido na cruz por ele. Tal é o valor de uma alma. Ele morre na cruz e se oferece em sacrifício em nome e no lugar de toda a humanidade para resgatar o homem e para reparar todos os pecados feitos contra um Deus de bondade. Ele se coloca maldito por nós. Como diz Isaías, ele assumiu nossas dores. E São Paulo, a maldição que viria sobre toda a humanidade veio sobre ele, e ele assumiu. É ele quem diz: este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. O pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Portanto, nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Fomos lavados por esse sangue e fomos remidos. E essa remissão ocorreu, aplicada a cada um de nós, quando nós entramos na igreja pelo batismo. A água do batismo nos lavou, nos deu uma nova vida, nos redimiu, nos tornou filhos de Deus, se éramos apenas criaturas, nos tornou membros do corpo místico de Cristo, galhos enxertados em seu tronco, participando da sua própria vida, recebendo dele todas as graças que vêm pelo Espírito Santo a nós, para sermos bons cristãos, para estarmos unidos a ele, todas as graças para sermos santos, nós temos e recebemos pelo batismo. De modo maior, ou corroborando estas graças, também vieram no sacramento da crisma. Graças recebemos em cada confissão que fazemos, em cada comunhão que recebemos, graças que vêm no dia a dia, não só a graça habitual, mas as graças atuais em quantidade para sermos santos e para alcançarmos o céu.
Tudo isso Deus nos concedeu e nos concede diariamente na nossa vida. E como correspondemos a isso? Quantas vezes viramos as costas para Deus em busca da criatura? No momento de tentação, cedemos. Para agradar as outras pessoas, terminamos perdendo o temor de Deus e indo ao encontro daquilo que nos agrada e agrada aos outros. Quantas vezes tínhamos que dizer não e não dissemos diante do pecado? Quantas vezes tínhamos que buscar o auxílio da graça e não buscamos? Quantas vezes tínhamos que deixar de ir a tais lugares e fomos, ou ver tais coisas e vemos? Quantas vezes tínhamos que calar e falamos? Quantas vezes, para agradar o mundo ou para o nosso bel prazer, preferimos pisar no sangue de Jesus? Fizemos como os judeus, escarrando em Jesus. Quantas vezes fizemos isto e fazemos isto? E Jesus continua nos esperando, porque esse tempo da vida é tempo de misericórdia, é tempo em que Ele nos abraça, nos acolhe, nos avisa, nos chama atenção para a nossa vida, porque Ele quer que nós sejamos salvos e quer que sejamos santos. Mas um dia tudo aqui vai acabar, tudo vai passar, e chegará o dia do juízo. Como eu disse, esse juízo chega primeiro na hora da morte e depois será confirmado no fim do mundo, quando Jesus voltar. E a vida do cristão é essa espera de Jesus. Somos como aqueles que estavam lá no Monte das Oliveiras, olhando para o céu e vendo Jesus subir. E ouvimos com eles aqueles dois anjos que apareceram no alto e que nos diziam: homens da Galileia, que estáis aí a olhar para o céu, aquele que vistes hoje subir para o céu, esse Jesus voltará um dia da mesma maneira como vistes ir para o céu. E Jesus diz: virá o Filho do Homem, virá com todo o poder e majestade. Não será como em Belém, escondido, mas virá para todos e julgará a todos. E Jesus nos explica como será isso. Ele separará os maus do meio dos bons, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Será o dia do juízo de Deus. Todos ressuscitados, levados ao vale de Josafá, como diz, o vale do juízo de Deus, e lá seremos todos julgados. Nada ficará escondido. Até os pecados mais esquecidos serão ali relatados. Os de pensamento, as palavras que dissemos, as atitudes que tivemos, tudo será bem claro diante de todos. E o juízo universal será para a glória de Jesus Cristo e glória dos bons, que tiveram muitas vezes suas vidas maltratadas, achacoalhadas, pisadas, objetos de zombaria. E será para a confusão dos maus, que achavam que a vida deles era uma felicidade muito grande aqui na terra e que a vida dos bons era uma loucura. Será a confusão dos maus para verem que por tão pouco poderiam ter se salvado. E Jesus então dirá aos bons: vinde, benditos de meu Pai, gozar do reino que está preparado para vós desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer,
sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, preso ou doente e viestes me visitar. Seremos julgados pela caridade. Pela caridade. Pelo amor que tivemos. E os bons dirão: mas como nós te vimos com fome, sede, ou nu, ou preso, ou enfermo, e te ajudamos? E Jesus dirá: tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Caridade em Cristo. Não filantropia, mas caridade em Cristo. Fruto do amor de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, gozar. O reino dos céus, ou o céu é isto, é o vinde, estar com Cristo eternamente. E estar com Cristo na companhia dos anjos, de Nossa Senhora, dos santos. Tanto os santos conhecidos por nós e também os desconhecidos, mas podíamos dizer o nosso santo de devoção, santos que conhecemos a história, estar na companhia deles eternamente. Imagine o encontro nosso com Nossa Senhora, com o nosso santo de devoção. Tantos nós conhecemos. Encontrar lá um Padre Pio, encontrar uma Santa Teresa, um São João da Cruz, uma Santa Teresinha, um São Bento, um São Sebastião, e tantos e tantos. E o encontro com Nossa Senhora, toda gloriosa, rodeada de anjos, e estarmos ali dentro da glória de Deus, participando, vendo a Deus, contemplando a Deus face a face, fruindo da glória de Deus, amando a Deus, Deus em nós, nós em Deus. O livro do Apocalipse faz uma imagem, pela visão de São João, da cidade santa, coloca pedras preciosas e tudo, evidentemente alegoricamente, mas para mostrar a riqueza, a beleza e a felicidade que há no céu. Vinde, benditos de meu Pai, gozar, ser feliz, todas as lágrimas enxugadas, alegria, paz, felicidade. Vale a pena. Os santos tantas vezes sofreram aqui na terra, estão no céu. Vale a pena. Por outro lado, Jesus dirá para os maus: obrigado. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus seguidores, porque eu tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestistes, preso ou doente e não fostes me visitar. Quando deixamos de fazer isso, dirão os maus confundidos: todas as vezes que deixaste de fazer isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o deixaste de fazer. Seremos julgados pela caridade, pela misericórdia em Deus. E o grande castigo do inferno é o afastamento. Afastai-vos de mim. Imagine, afastai-vos de mim. Um filho que corre cheio de vontade de abraçar o seu pai, e o pai diz: afastai-vos de mim. Os olhos que buscam a luz para ver as maravilhas ao seu redor se fecham, tudo escuro. Afastai-vos de mim.
Esta é a grande pena do inferno, afastar-se de Deus. Deus aí já rejeita, porque o homem escolheu essa rejeição. O homem se converteu à criatura, deu mais valor àquele minuto de prazer, deu mais valor àquela falsa amizade, deu mais valor a possuir bens materiais, deu mais valor às suas vaidades e deixou Deus de lado. Você fez a sua escolha, afasta, vai, abraça a escolha que você fez. Estar afastado de Deus eternamente. Uma alma criada para Deus, que só encontra descanso em Deus, ouvir isso de Jesus: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Além da pena de dano, ou seja, de estar longe, separado de Deus, tem a pena dos sentidos, fogo eterno. E a alma será castigada, aí já de corpo e alma, porque ressuscitados, castigados pelas consequências dos mesmos pecados que tiveram aqui. Quanta dor, quanto grito. Jesus faz uma comparação dizendo: haverá choro e ranger de dentes, choro de desespero, choro de ódio e ranger de dentes de remorsos. Quantos remorsos! E fogo eterno, preparado para o demônio e para os seus seguidores. Os assassinos estarão lá, que não se arrependeram, os grandes criminosos, os malvados, os que maquinaram ódio, que mantiveram seus ódios, estarão todos lá. E os demônios, como figuras asquerosas, perturbando eternamente. Afastai-vos de mim, malditos. Esse tempo é tempo de misericórdia. E quando a igreja nos coloca esta meditação no dia de hoje, é exatamente para nos chamar a atenção. Estamos terminando o ano litúrgico e não sabemos quando, mas haverá o dia em que a nossa vida aqui na terra também vai terminar. E como nós estaremos? O que diremos depois do juízo? A quem recorreremos? Estaremos ali a sós, nós e Deus. E depois da condenação, não haverá mais recurso, nem Nossa Senhora poderá fazer mais nada depois da condenação, nem os santos. Agora é o tempo da misericórdia. Por isso agora vamos procurar uma verdadeira conversão e dar valor àquilo que não passa e buscar servir a Deus mesmo com sacrifícios. Vale a pena. Oração, penitência e boas obras. Seremos julgados pela caridade. Peçamos muito a Nossa Senhora que nos dê a graça dessa verdadeira conversão, que deve ir crescendo a cada dia, e busquemos sempre em Deus o auxílio. Senhor, dai-me a graça de não pecar. Senhor, perdoai-me. Virgem Maria, vós não permitais que eu viva ou morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Maria me há de valer. Amém. In paradiso
Domus Jacobi populo barbaro. Factus est iuda sanctuarium eius, Israel potestas eius. Mare vidit et fugit, Jordanis conversus est retrasum. Montes alta verum tuta rietas, et cones sicut agni ovium. Quid est ibi mare quod fugisti, et tu Jordanis quia conversus est retrasum.